Fala meu diário, 11 de junho de 2018 e vamos ao livro Venda a Mente Não ao Cliente. Em quase todo o mundo, a capacitação tradicional dos vendedores é mecânica. E o que ela faz é transformá-los em robôs, para ser bem claro. No momento em que você treina um ser humano assim, mata a essência, o carisma, a emoção que ele deve ter como vendedor. Claro que é importante dar um pouco de técnica mecânica, pois fornecemos alguns conselhos válidos e sempre há selvagens no mundo que precisam saber quais são as regras básicas do jogo, quando o seu instinto de vendedor não ajudar a dar a direção. No entanto, é preciso ter muito cuidado. Não se deve tentar incutir exclusivamente elementos mecânicos, nem ir para o outro extremo e fundamentar-se unicamente em aspectos emocionais. Em qualquer um dos casos, o mais provável é que mantemos a essência de vendedor, ou que pelo menos ela seja afetada de forma significativa. Entre os pilares das técnicas tradicionais encontramos até as que ensinam os que como falar, utilizando algumas frases típicas. Por isso é frequentemente ouvir os capacitadores afirmarem coisas como: a frase que mais nos serve para vender um carro é esta. Só que a realidade é que temos que aprender a ciência de elaborar o discurso, não repetir uma expressão como um papagaio. Até posso dar como exemplo uma frase que poderia ajudá-los, mas nunca vou defender receitas, apenas os critérios da neurovendas. Não quero que o vendedor de sapatos diga exatamente o que escrevi no meu livro. A minha ideia é que entenda que, como as mulheres têm muitas mudanças hormonais, vão se emocionar com sapatos de maneira especial em momentos diferentes. Isso vai ajudá-lo a se expressar. Por isso você sabe que precisa perguntar como ela quer se sentir em seus sapatos novos, para que momento especial quer usá-los, de modo que possa determinar o que oferecer. Eu não quero transformá-lo em um robô, vou lhe oferecer princípios da neurovendas para que você construa a frase que melhor se ajuste em cada caso que enfrentar. Se eu apenas apresentasse anúncios, seria um fracasso. Já que todos os vendedores passam por situações diferentes, é impossível se ajustar o tempo todo. O que vou ensinar são critérios a estruturar e elementos para que você possa construir sua própria comunicação e seja eficaz em seu contexto. Outra coisa que inclui capacitação tradicional nas equipes de vendas é como criar e explorar um banco de dados. Muitos fazem ao pé da letra, mas a triste realidade é que assim terminam fazendo tudo de forma muito mecânica. E é óbvio que estão apresentando um discurso aprendido e distante, que acaba afetando a conexão com os futuros clientes. Da mesma maneira, ensinam algumas técnicas sobre como conseguir reuniões, mas a verdade é que não vão ajudar muito, pois o fato de ter funcionado para algum guru de vendas não significa que vão valer para os demais, e menos ainda para quem está começando. O pior que nunca vão dizer porque essas técnicas deveriam funcionar. Esse é o problema. O sucesso não é saber o que dizer ou o que fazer, mas por que dizer ou fazer alguma coisa. Essa é a estrutura e o modelo das neurovendas. Nos casos mais avançados, ensinam programação neurolinguística baseada em princípios gerais, cuja funcionalidade não foi demonstrada para o mundo das vendas. Assim, nem mesmo os grandes gênios e as melhores academias nessa disciplina conseguiram demonstrar suas teorias de forma científica dentro do nosso campo. Acredito plenamente em programação neurolinguística, é uma ferramenta excelente para capacitação em vendas. Eu a recomendaria porque, ao focar-se em modificar padrões mentais, pode-se atribuir muito para a vida e o sucesso de um vendedor. Mas não podemos esquecer um pequeno detalhe: como não está comprovada a maneira como contribui para o mundo complexo e intrincado das vendas, apenas seus princípios gerais podem ser usados e resta o gosto amargo de não atingir todos os objetivos fundamentais. De modo geral, devemos admitir que todos viemos de uma educação baseada na tradição, na qual aprendemos repetindo o que nos disseram. Insistiam que aprendêssemos obsé das coisas e depois percebíamos que não havia um obsé de nada e ficávamos literalmente suspensos no ar sem um alicerce. Hoje é mais poderoso educar as pessoas organicamente, o que consiste em não dizer o que fazer ou dizer, mas simplesmente em explicar o modelo para que elas possam compreender e transformá-lo de acordo com a sua realidade. Não existem fórmulas mágicas de neurovendas. O que existe são bases e princípios que vão ajudá-la a se adaptar a qualquer cultura, categoria e situação, alcançando o sucesso do seu trabalho. Um exemplo certamente muito claro para todos é o efeito do treinamento de vendas no McDonald's. Como resultado da sua trajetória, a marca desenvolveu uma cartilha contendo tudo o que exatamente deve dizer e fazer um vendedor da rede de restaurantes diante de uma série de situações
comum entre os clientes. No dia que são tirados desse papel, quando acontece algo fora do comum, começa a olhar um para o outro e não sabe como resolver o problema. Precisam falar com o superior em busca de solução, pois a pessoa perde o critério, a capacidade da reação criativa quando viram mecânicas. Os vendedores não podem ser treinados mecanicamente, visto que sempre haverá alguma situação inesperada que vai tirá-los daquele contexto nos quais as instruções que receberam funcionam sem problemas. Na rede Starbucks, os vendedores são treinados de forma mecânica em alguns casos, especialmente na preparação das bebidas, mas o grande conceito de capacitação é orgânico, dizem a cada funcionário. A partir de agora você tem uma única missão na Starbucks: ser o melhor vizinho do bairro. Pergunta a você, o que faz o melhor vizinho do bairro quando o vê pela manhã? Cumprimenta amavelmente, sabe o nome, mostra o interesse por saber do que você gosta, é hospitaleiro, útil, alguém que faz você se sentir único e importante, sem esperar nada em troca. Maravilha! Implantaram algo no cérebro daqueles jovens que nem se formaram ainda na faculdade, mas já adquiriram uma primeira experiência valiosa, o efeito positivo de gerar valor para os outros por meio de seu trabalho. É claro que se o jovem não sabe o que é ser melhor vizinho do bairro, simplesmente não vai se adaptar e não vai entender o que esperam dele. Então certamente terão que demiti-lo, embora normalmente qualquer ser humano deveria saber o que é ser um bom vizinho e poder assumir essa atitude com bastante facilidade. Assim funcionam as neurovendas. Temos o objetivo de colocar ao seu alcance as estruturas para que você mesmo possa adaptar os conteúdos de maneira estratégica. Finalizo por aqui e amanhã, dia 12, temos um novo capítulo. O caminho se faz ao caminhar. Até amanhã.